Olá pessoal, estamos continuando o nosso estudo sobre os descritores. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o descritor 3 e o descritor 4. A definição de cada um deles. Inicialmente o descritor 3 nos diz que devemos inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Como isso acontece no texto? Bom, nós já estudamos que inferir é exatamente decifrar, é você ser capaz de conhecer o significado, saber daquele assunto, daquela informação, no caso desse descritor, daquela palavra. Nós vamos estar buscando decifrar o significado daquela palavra, porque pode ser que naquele texto seja uma palavra que você não conheça. E então inferir é você concluir, é você decifrar aquela palavra que você não conhece o significado através do contexto que está presente no texto. Então, para isso é necessário que você faça a leitura, que você busque compreender verdadeiramente o contexto em que ela se encontra e assim, analisando as outras palavras que a cercam, você poder chegar a uma conclusão e concluir o significado daquela palavra. Até mesmo porque quando você for fazer uma avaliação, você não vai ter ali do lado um dicionário, uma fonte de pesquisa que você possa saber realmente chegar até a definição daquela palavra. Então, é exatamente essa habilidade que nós devemos ter. A habilidade de decifrar, de saber o significado de uma palavra partindo do contexto, analisando tudo aquilo que está ao redor, que constitui aquele texto. Então, o descritor 2 diz que nós devemos inferir a informação em texto verbal. Já o descritor 3 é inferir o sentido de uma palavra, ou até mesmo de uma expressão. Então, ele já difere do D2 exatamente nesse sentido. Enquanto que o D2 está buscando inferir uma informação, no D3 nós estamos buscando inferir o sentido daquela palavra, apenas da palavra ou da expressão presente no texto, certo? Então, é exatamente essa a estratégia que nós devemos fazer, de estar lendo, analisando o contexto e através das palavras que cercam a palavra que nós estamos buscando decifrar, que a gente possa chegar realmente a essa conclusão, de decifrar o sentido daquela palavra, saber o que ela está querendo nos trazer naquele texto. E o descritor D4 nos diz, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. Que textos são esses? Que textos não verbais são esses? A gente tem o exemplo da tirinha, temos a charge, que são textos que têm elementos de linguagem visual. Então, nós vamos estar fazendo a interpretação desses textos. A habilidade é esta, é a habilidade de estarmos interpretando os textos de linguagem visual, os textos que não apresentam propriamente a linguagem verbal, como principal maneira de transmitir a informação, de transmitir a mensagem. A gente sabe que a tirinha, dependendo da tirinha, ela também pode ter, sim, a linguagem verbal ou simplesmente a linguagem visual. Isso vai depender muito do autor, certo? Mas, enfim, nós vamos estar trabalhando com esses textos e vamos também estar percebendo a presença do verbal no visual, do visual no verbal, como essa comunicação ela interage dentro desse gênero em estudo. Então, gente, o descritor 4 é exatamente isso. Nós termos a capacidade de interpretar esses textos, interpretarmos as tirinhas, charges e exatamente os textos que articulam os elementos verbais e os elementos visuais. Como eu já disse, quando a gente trabalha com descritores, a forma mais segura da gente mostrar que estamos entendendo, a forma mais correta da gente desenvolver essas habilidades é a prática. Então, eu estou deixando uma coletânea também de questões sobre esses descritores, o D3 e o D4, para que isso possa ser aperfeiçoado. Então, pessoal, estamos encerrando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.